Olá, amados. Com muito amor, trago o poder da divergência tremenda em amor incondicional. Claro, divergência de tanto amor, de variações sobre filmes e sobre histórias, onde esta é a história do Conde Drácula, que já falámos ontem na mensagem do Arcanjo Rafael. Por isso é muito importante, claro, que saibam que a missão agora é que na playlist está lá o processo todo, as missões, ou seja, mensagens todas das grandes revelações, e essas são as missões agora, ou seja, ali na playlist as mensagens das grandes revelações é o protocolo da quinta dimensão de estudo do Arcanjo Rafael no canal e da minha divindade agora de João também, que vos digo que sim, porque foi ontem decretado que assim é. Ou seja, as missões de estudo são na playlist onde está lá as grandes revelações da humanidade. É esses vídeos todos que têm que ouvir. Inscrevam-se no chat, o nosso chat interativo, para podermos comunicar. Eu lá estarei, estou lá como missão também. Tenham paciência também quando entram, pois só estamos ali 4 comigo, então eu peço-vos como convite para entrarem, para comunicarmos e para começarmos a fazer as missões com o Arcanjo Rafael ali e com outras divindades. Então inscrevam-se no chat Telegram, entrem em amor. Inscrevam-se também no canal, aqueles que não se inscreveram, e coloquem gostos nos vídeos e divulguem o nosso canal com o poder grande da força total, para termos aqui irmãos, para podermos fazer lives com intenções poderosas e com os seres de luz a acompanhar, com certeza. Passo já a palavra então ao Arcanjo Rafael com esta grande revelação, que é o Conde Drácula. Meus amados guerreiros da luz, eu sou o Arcanjo Rafael. Meus amores, hoje é um dia com o poder de domingo. Para muitos de vós, a história ressoa que, se hoje é domingo, não me apetece ouvir uma mensagem que tem um dia marcado pelo Arcanjo. Meus amores, esta mensagem é uma grande revelação. Por isso, é muito importante que abdiquem de datas ou de intenções, como vós dizem, de sermões meus em amor incondicional, e disse assim, com a intenção da graça minha e do riso meu em amor incondicional, para que vós possam ter o amor de saber o que têm que fazer no evento. Meus amores, meu amor, a entrega é: entrega-te, confia em nós, confiem em nós. Falta a entrega, mas que precisam vós. Encontraram um canal que um ser de luz canaliza, ou seja, um ser encarnado canaliza a minha divindade, e vós ficam, como vós dizem, de boca aberta, e disse assim com a intenção de graça também divina, e vós ficam a proclamar o quê? Que querem vós? Querem o quê? Muitos de vós apenas sabem que têm, por exemplo, um karma, sabido através de uma médium,
ou de um médium, ou um problema, e procuram salvação numa intenção de amor, e depois não entendem que não despertou. Então aqui vou dizer que a verdade é: a grande revelação é esta, e digo assim com uma intenção poderosa: a grande revelação é que os despertos aqui são apenas, ouçam bem a percentagem, os tambores, o rufo outra vez, das baquetas, no tambor, na caixa, da música, da banda, sim. Então, o rufo continua e digo que a percentagem de despertos aqui no canal Rei Adorado são apenas, com o poder apenas, 8% das divindades todas que vós têm com o poder da história que estão inscritos no canal, pois são 2016 irmãos e só 8% é que estão despertos. O que é despertar? É estar acordado para que saiba que tudo é o que estamos a dizer. Ou seja, um desperto ou desperta sabe do acontecimento galáctico, sabe do evento, sabe que estamos aqui. Assim mesmo, sabe que há seres de luz no planeta a enviar mensagens a dizer que vai haver a ascensão planetária. Isto chama-se o desperto. O desperto. O despertar da humanidade aumentou, mas a verdade é que há divindades que despertam e depois adormecem de propósito, com a intenção de não ligarem a nada. Porquê? Porque nós dizemos que vai haver o evento e ele ou ela não entende que tem que co-criar junto a todos os trabalhadores da luz que tem que haver o evento. Logo, se desconecta da criação do evento e carrega na intenção da dualidade, e vós depois dizem assim: nunca mais chega o evento. Meus amores, não podem julgá-los, mas a verdade é que há divindades que por vezes vêm ouvir e se interessam, mas depois, a seguir, estão sós nesta caminhada e procuram um alento, e disse um alento, para falarem, divulgarem o seu amor. E o que acontece? O que acontece? Acontece que nada acontece. Porquê? Porque para comunicar com irmãos têm de se alinhar a irmãos fora. E esta é que é a grande história do chat. O chat é outra grande revelação, e falo de todos os chats porque as divindades agora que controlam com o poder o seu amor e também desamor, falo das duas intenções, controlam o chat com uma intenção de, por exemplo, e digo assim, com um exemplo grande. Ouçam bem, que é: quem entra no canal vai trocar experiências e ajuda mútua. É verdade, mas depois dizem assim: sejam gentis, com uma intenção que por vezes não é boa para o todo, com um julgamento. Outra é: evite o bom dia, boa tarde e boa noite. Ora, esta é que é boa.
Então está controlando a intenção do bom dia, de boa tarde e boa noite? Isto é grande. É tão grande que a colheita vai ser poderosa. E disse assim: tem que aprender a não criar o controlo sobre a intenção do grupo. Do grupo de chat. Estou a falar dos chats, amados irmãos. Irmãos, não julguem. Não julguem, meus amores. Outra intenção poderosa é: evitem imagens no grupo. Outro controlo poderoso, mas tão poderoso que o aprendizado que vem a caminho de quem criou isto, ai ai, como vós dizem, ai ai. E ainda não entenderam que fazem isso? Não. E a outra que é grande, egrégora, que é, eu digo assim mesmo, com a palavra pior, é: ouçam bem, nada de comércio aqui, nada com uma intenção de julgamento a quem coloca lá comércio. E que comércio é este? Eu vos digo que é divulgar o próprio canal de luz, os trabalhadores da luz de canais. Nos chats estão a proibir as divindades que vêm de outros canais de luz, como por exemplo o meu amado João, se quiser entrar no chat, tem lá uma intenção que é: não pode divulgar nada do seu canal de luz, do canal do todo, não pode. Não pode colocar imagens no canal no grupo, nem pode dizer bom dia, boa tarde e boa noite, só apenas ser gentil. Ou seja, há um controlo poderoso nos chats agora, para que vós não sejam livres. Mas quem criou isto foi quem? Foram vós. Todos não e sim. Foram vós, porque vós não querem entender que a liberdade de um chat é que vós podem falar de tudo ali. No chat. Esta história ressoa muito mal com quem no fundo sabe o que é que eu digo. Porque o sejam gentis é grande, mas é preciso dizer não, porque há uma desconfiança de quem talvez não seja gentil. Logo, se há uma desconfiança, há julgamentos interiores e exteriores sob intenções que talvez haja divindades no chat que não sejam gentis. E depois esta do evitar o bom dia, boa tarde e boa noite, é porque ressoou, e digo assim, que é chato estarem sempre a dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. É muito poderoso este controle. Os mal-entendidos de ouvirem mal divindades, eu disse assim, confundem o que dizemos com uma intenção da era de peixes que ressoa muito mal em vós, porque não são livres nos chats. E disse assim, por isso é que vós não têm muita vontade de entrar no chat do meu amado João, o nosso chat, porque é uma missão, porque têm receio, e disse assim, medo de serem controlados ali. O meu amado João não tem essa regra. Não existe uma regra ali. Existe um amor incondicional que ele ama, por exemplo, que vós se apresentem, mas com amor, não com uma intenção de obrigação. Mas a verdade é que há a intenção de missão, por exemplo, que é, por exemplo, o meu amado João dizer: olha, amados irmãos, apresentem-se com missão para todos conhecermos melhor, sem obrigações. Sendo assim, neste canal, o canal é livre. E disse assim, ouçam bem, livre, não há regras algumas de controlo nosso em canais algum. E disse assim, quem acredita, acredita mal. Porque eu sei que vós dizem, há histórias por aí
arcanjo, há histórias por aí que se eu dissesse, eu sei, meus amores, meu amor, e disse assim, porque há amores que sabem o que digo. Por isso é muito importante que entendam que o chat é livre para vocês amarem-se muito. Mas a verdade é que todos os trabalhadores da luz estão restritos, e disse assim com a palavra restrito, porque criaram o mesmo. Ou seja, criaram que quando vão a canais, ou seja, chats, há divindades de fora que não podem colocar lá nada de outro canal, a não ser do canal, porque dita a regra que é assim. Logo criaram uma separação tão forte que ressoa ao fim de semana, e disse assim, ao fim de semana, e disse assim, feriados também, que vós não tenham um sítio para conversar em liberdade total. Meus amores, a colheita veio a caminho. Quem vos bloqueou foram vós próprios, porque vós fizeram o mesmo nesta vida e em outras vidas, porque julgaram muito seres de luz, e disse assim, que digo que são encarnados, porque são seres de luz, porque colocaram lá informações que nada têm a ver com aquilo que o canal é. Esse propósito é, não podem entrar aqui divindades que vêm colocar aqui o que querem. Então não pode ser assim. Então este canal diz uma coisa e aquela de fora ou aquele de fora vem com a história que o canal ressoa a cair sempre na mesma armadilha, que todos têm que aprender uma lição, que é, não coloques aqui nada do teu canal, não coloques aqui vendas do teu canal, porque estás proibido, com um sermão julgador poderoso. Ora, se um trabalhador da luz elevado faz isso, a outra do outro lado ou o outro do outro lado, e não julguem, amados irmãos, não julguem, meus amores. Eu disse o outro do outro lado e a outra do outro lado, recebem logo a intenção que é, ó amorosa, querida divindade, não me pode julgar, então está-me a dar uma lição dos protocolos divinos da quinta dimensão, como por exemplo os livros de Telos, e agora me está a ensinar que eu não posso colocar aqui nada de outro canal com um julgamento? Ainda me diz que eu baixo a energia do canal com uma intenção de acusação, onde deixo aqui a energia negativa negra, vibrando baixo. Estude física quântica, estude vibração. Eu sou um profissional, eu falo com seres de luz, por exemplo. Esta história ressoa com o coração. E disse assim, não vou dizer aqui que coração é, apenas digo que a verdade é que quem intui sabe que há enganos. E há um engano, só que ali do outro lado, e digo assim, para admitir o engano, ai ai ai, e disse com o ai ai ai, e vós gostam que eu diga assim, só nós, através da boca de alguém, é que lhe conseguimos dizer a verdade, e mesmo assim é difícil para ela ou para ele entender que não pode julgar e julgar o irmão que canaliza, porque o magoa com não confiar nele à primeira, porque diz, eu não julgo, julgando, eu não julgo e julgando. Ora, essa intenção para quem intui, como vós dizem, não há hipótese. O meu amado João intui, e digo assim, todos os julgamentos, todos, eu digo sim, ele não lê mentes. O dom dele, digamos que é um dom
que intui a egrégora de luz. Mas há dons que ressoam com o mentalista. Então vos digo que no fundo ele é um mentalista. Ele consegue entender o que vós vibram, o que vós sentem, o que vós criam, sim, e vós criam em pensamento. E esta é que é a dor deles e delas. Porque se eu vejo tudo, este ou esta que faz isso não é um ser de luz, logo não pode ver tudo. Aí é que, diga assim, vós se enganam. Porque na nova era, quando a divindade atinge a intenção do amor de ter o dom de ver tudo, como é que vós podem ocultar a verdade sabendo que ele ou ela consegue ver o que vós pensam? A história é: mentem em pensamento e descaradamente na ação de vós. Depois não entendem que aquilo retorna, porque quem entende de física quântica entende que aquele desamor retorna, mas aquele ou aquela, não julguem, amados irmãos, não julguem, tem um propósito sempre de declinar tudo em pensamento. Bem-vindos à era de peixes, à era, e diga assim, ouçam bem, da mentira e da ocultação. Mas para quem intui, não há ocultação. Para quem tem um propósito em amor incondicional. Os trabalhadores da luz têm que entender que o dom só funciona se for em amor incondicional. Em desamor não. Em desamor não funciona. Ouçam. Em desamor não funcionam dons ou poderes. E diz assim: por isso, meus amados, esta missão tornou-se uma missão diferente, porque eu quis falar desta intenção, porque vós ressoam que o chato é chato, com a palavra chato, porque vós não são livres de falar daquilo que quiserem, mas a história vem que vós falam daquilo que querem com uma intenção também de desagrado, e digo assim, dos trabalhadores da luz, porque vós só vibram energias negativas da dualidade, fazendo um evento que é a queixa do dia inteiro ali, com uma energia de baixa vibração. Mas quem criou foram vós, senão não recebiam o irmão ali, no fundo, a precisar de amor. É por isso que vós têm que entender que quem vem com uma intenção de reclamação tem que se pôr em cima, e vós têm que vibrar alto e, claro, se quiserem ajudar o irmão ou a irmã, o ajudam com uma energia de alta vibração, não com uma intenção de concordância sobre a vida, julgando a vida, julgando o propósito, e depois o que acontece? Não aprendizado. Não aprendizado mesmo. É verdade. Retorna, porque a verdade é que aquele trabalhador da luz que está lá e que deveria entender que aquela energia é negativa, alinha-se a ela e toca lá a andar, toca lá a escrever e lamentar-se de tudo também, julgando a vida e o acontecimento. Mas há mais. Vou continuar? Sim. Qual é a outra história? É que, por exemplo, não entendem que um canal tem seres de luz que, no fundo, gerem a intenção do canal. Sendo assim, vão para o chat, não julguem, amados irmãos e irmãs, não julguem. Vão para o chat dizer mal de nós, dentro do próprio chat do canal do ser de luz. E esta é boa, porque já o fizeram, sim, tantas vezes reclamações
que os seres de luz, por exemplo, não fazem nada. Não fazem nada, basta um irmão falar do evento e julgam os seres de luz porque o evento não acontece. É o propósito que não entendem que recebem vezes 10. Quando julgam seres de luz, vós recebem vezes 10. Quando julgam trabalhadores da luz, empenhados em amor, recebem vezes 5. Junto tudo são 15. Quantas intenções são? Às vezes demoram horas. E disse assim, na escrita, reclamando, julgando, discriminando, como se nada fosse. Meus amores, o propósito continua. Iremos fazer disto uma missão. É a maior missão que tenho aqui. É desfragmentar que vós não podem estar num chat livres. E disse assim, criaram esta intenção e ressoa em todos os canais e vem de um canal. E vem de um canal. E este trabalhador da luz que tem este propósito não entende e disse não entende que não pode bloquear os irmãos ou irmãs, controlá-los. Logo, o aprendizado já vem a caminho. Já o teve algum? Sim, não julguem, amados, não julguem. E não aprendeu a lição. Não. Não porquê? Porque julga. Julgou. Eu digo que sim. Porque a intenção é da era de peixes. Eu sou um trabalhador da luz. Eu estou bem. Eu me empenho. Eu comunico com seres de luz. E é assim mesmo. Comunica com seres de luz, sim. Mas não entende que o ser de luz diz que não pode fazer isso. Eu faço isto, logo eu tenho o meu amor, eles não podem andar a fazer isto ali. Propagandas de outros canais para quê? Eles que venham a este canal. Foi assim que criou. Eu tenho ali tanta coisa para que venham para aqui com intenções de como eu não soubesse o que andou ali a fazer. Esta é a grande história. É que há espias, e digo assim, dentro do propósito chat, que são, como ditos, os administradores. São eles e elas que vão fazer a queixa a comando deste trabalhador da luz. Logo, nem com símbolos, nem com intenções propositadas de heróis, e disse assim, com propósitos que são do canal, meus amores, nem assim. Vão com uma intenção de xerife. E disse assim, xerife. O que é um xerife? É aquela intenção antiga dos cowboys que chegou ali, comandam e mandam em tudo e ainda dão a ordem para que outros que eles e elas conheçam façam o mesmo propósito no canal. Logo gostam de comandar. São o quê? O ego puro ali. Meditam. Como vós dizem, 0. Meus amados, não julguem. Já vi aí um julgamento. Não julguem. Meus amores, não julguem, porque queremos é que vós se entreguem no chat livre. Vamos libertar os chats. É verdade, para que vós possam ter com quem conversar, porque vós depois conversam à parte e aí falam de tudo, mas para encontrar um amigo ou amiga, vós têm que entrar num chat e depois, por detrás, comunicar com a divindade para que no fundo venha-vos amar com algo. Há outra que é o sarcasmo por detrás da intenção da verdade. Já aconteceu? Já. Onde? Por detrás
vão alertar, por exemplo, a divindade: olha, não podes fazer isto, com tremendos julgamentos de regras, colocando até a regra, olha, e o outro, se for elevado, diz-lhe: veja aí, 34 julgamentos, bem-vinda à era de peixes, evolua, vá estudar física quântica, não pode julgar-me, não entende que não pode controlar com regras, isso são regras, não me pode controlar, eu não a controlo, eu coloco ali o que eu quiser. E ela diz: então vai a falar com o responsável, ou a responsável. E ele ou ela elevado diz-lhe: eu falo com seres de luz. Entenda, amada irmã, para que preciso eu de ir falar com alguém se eu estou recebendo a mensagem que você não pode julgar? Entenda que eu falo com seres de luz. Porquê? Porque você tem que estudar física quântica, que é o que me estão a dizer. Estude física quântica, medite, eleve-se. Isto é uma história muito comum. É tão comum que ressoa com todos os corações, não julga. Por isso, esta mensagem parece que, no fundo, é o Conde Drácula ao contrário, porque a verdade é que ressoa com o controlo sobre a intenção daquilo que, no fundo, ele fazia. Ele queria libertar todos do povo, mas um controlador poderoso não aceitava. Eu disse assim, não julguem, porque ele criou ser controlador, quis controlar o propósito do terreno, do castelo, do Conde Drácula. E ele ali era amor, onde tinha um santuário poderoso e se amavam. Ele, para ser o herói, teve que amar ser o Drácula outra vez. A verdade ressoa nos corações, mas a verdade é que ele tinha um poder que vai além. Um poder que tem o poder também do grande astral. Mas, em amor incondicional, ele tem o arquétipo do vampiro em amor incondicional. E esta é que ressoa outra vez com risos: como é possível, Arcanjo Rafael? Porque amou tudo o que é do Drácula. Então, já sabem quem é? Está na descrição do vídeo. É Jason Momoa, mas a divindade que se faz em amor também no propósito, meus amores, da intenção do amor Drácula é o ator. O ator também é uma divindade muito poderosa. É um Deus. Eu disse assim e vós sabem que o Deus que eu digo é um Deus grego. É o Deus Vulcano, encarnado ali. Por isso, ele é merecedor de ser quem é. Meus amores, para irmos mais longe, os deuses estão presentes e sempre tiveram. A grande revelação é que vos digo que o meu amado João também foi um Deus muito conhecido por vós, que paira na intenção de Zeus, e é o Deus Apolo, esse mesmo, como vós dizem. O meu amado João se ri por dentro. A verdade é esta: o Deus Apolo também foi ele. Meus amores, a verdade dos deuses ali é que eles não tinham ascendido ainda. Não tinham ascendido, tinham ainda algo que é falta de expansão de consciência. Era assim. Por isso, eles não entendiam que não podiam, por exemplo, ir por caminhos sobre
a intenção antiga ainda. Eles se elevavam muito, mas não entendiam quem eram. Sabiam que eram amor, mas não entendiam de onde vinham na sua plenitude total. Meus amores, vos deixo agora com a missão de Drácula. Amem-se muito com esta mensagem. Ouçam-na outra vez. Vamos fazer o propósito da missão chat. Hoje mesmo. E depois iremos para as missões, e disse assim, do evento e do flash solar. E claro, da história de Nibiru. A grande revelação é que Nibiru é e sempre foi a estrela do Messias, a estrela de Belém. Gratidão profunda, meus amores. Gratidão tremenda por vós se amarem tanto.